Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o Leandro Garcia. Ele organizou o livro, que é o livro sobre a correspondência entre Carlos Drummond de Andrade e Alceu Amoroso Lima. O que nós estamos procurando enfocar aqui é o diálogo entre os dois, basicamente na questão, o diálogo entre cultura e fé. Como é que o tema de Deus aparece, atravessa essa correspondência? Deus aparece como um problema, que o Alceu vai chamar, inclusive com outros correspondentes, de o problema de Deus. Por exemplo, o que é esse problema de Deus? É o drama, que na minha opinião afetou vários escritores dessa geração, que era um problema que eles tinham com a instituição igreja. A maior parte tinha, assim, grandes desavenças ideológicas com a instituição, mas eles não eram ateus, digamos assim, convictos, né? Isso foi muito forte. O próprio Drummond, por exemplo, a crítica literária tradicional, a historiografia literária, sempre coloca Drummond como aquele ateu convicto. Nessa correspondência, ele não é esse ateu convicto, ou seja, não é esse ateu militante. É um cético. E ele teve muito problema, Drummond, com a questão religiosa católica por conta das duas vezes que ele foi aluno interno de colégio católico, do Colégio Arnaldo, aqui de BH, e do Colégio Anchieta, lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Por exemplo, do Colégio dos Jesuítas, lá em Friburgo, ele foi expulso, né? E o motivo da expulsão dele foi anarquia mental. Quer dizer, o que é isso? Anarquia mental era ele não obedecer os padres. E aí ele era esse anarquista mental, só que essa expulsão na década de 20 destruía a criança, o adolescente, porque a família, inclusive, era tomada de uma grande vergonha, né, ter um filho expulso de um colégio católico. Então ele foi profundamente marcado, do ponto de vista negativo, pela instituição, pelas questões institucionais com a igreja. Agora, ele não deixa de ter fé, ele não deixa de crer. Tem algo que ele vai chamar de problema. E esse problema é o que fazer com isso que tem dentro, essa fé, ou essa consciência do mistério, que ele chama também de mistério, com M maiúsculo, né? E o que fazer com essa consciência do mistério se eu não quero seguir a instituição, né? Que seria, digamos assim, a porta-voz desse mistério, que no caso a instituição é a igreja. E é isso que ele discute muito com o Alceu. O Alceu tem uma frase, numa dessas cartas, que eu acho fundamental. O Alceu fala: a fé não tem de ser imposta, ela é uma conquista pessoal. Isso nos dias de hoje, no universo, né, de tanto extremismo, né, religioso que nós estamos vivendo no momento, dizer que a fé é uma conquista pessoal e não deve ser imposta, eu acho que é algo ainda muito atual. Né? Chamou a atenção quando ele fala também que não é ele que ia converter alguém, que era Deus. É Deus. O Alceu fala que a conversão é de Deus. Né? As pessoas podem ajudar nesse processo de conversão, como Jackson o ajudara, né, anos antes, mas a ação da conversão é uma ação divina. Tem um questionamento que o Drummond faz para o Alceu: como é que pode alguém ser religioso e não receber uma recompensa por isso? A resposta dele, de Alceu, é preciosa. Ele faz todo um discurso sobre o que é a fé. Exato. Eu vou deixar você apresentar. O que o Alceu fala sobre a fé? Pois é, porque o que acontece? Acho que na cabeça do Drummond e de muitos outros, essa foi uma dúvida também do próprio Murilo Mendes, numa das cartas para o Alceu, né? Se a gente acredita tanto em Deus, se você acredita em Deus, se você tem Deus, né, como algo realmente real na sua vida, né, você tem de ser impedido de sofrer. Então eles achavam que o sofrimento humano, as decepções do dia a dia, as decepções da vida, né, isso é incompatível com Deus. Então se você crê, você tem que ser aliviado, vamos dizer assim, Deus tem que, né, te livrar. Eles não entendem, né, o porquê do sofrimento humano. Né? A fé não é uma ausência de tensão, de problemas, é uma busca, exatamente, exatamente. E aí o que acontece? O Alceu vai dizer que a fé não é uma espécie de prêmio no sentido de você, já que você acredita em Deus, você não vai ter problema. Não, é a busca, e a busca que se dá nas vicissitudes da vida, especialmente ao longo desses problemas da vida, que é isso que vai fortalecendo. Então a fé para o Alceu é uma caminhada existencial. Para alguns deles, especialmente para Drummond, era uma espécie deveria ser uma solução de problemas. Como ele não viu essa solução acontecer, então prefere então se afastar, né, de Deus, mas também não consegue. É esse que eu acho que é o grande barato, né? Tenta se afastar, mas não consegue. E é esta tensão que eu acho fundamental em muitos escritores. No Mário de Andrade, isso foi a vida inteira. Né? A vida inteira, essa tentativa de se afastar, mas também não consegue, e vive nessa espécie de entrelugar da fé. Achei curioso também que, mesmo tendo essa posição de distanciamento em relação à instituição religiosa, o Drummond parece que militava assim, a favor da revista Ordem, que era coordenada pelo Alceu, né? Pois por ele. É uma outra coisa que eu achei muito interessante dessa pesquisa, porque assim, o Drummond, embora não fosse, né, católico convicto, uma pessoa religiosa convicta, aqui em Belo Horizonte, ele foi fundamental para divulgar o Centro Novital do Rio de Janeiro. Fazendo contato com padres, pessoas religiosas da igreja. E o Centro Novital, ele tinha uma espécie de diário oficial, que era a revista Ordem, que existe até hoje, é a revista atualmente
provavelmente mais antiga do Brasil, né, é a revista Ordem. E aí o que acontece? Foi o Drummond, junto com outro escritor mineiro importantíssimo nesse momento, chamado Mário Casasanta, os dois que organizaram, né, a revista Ordem aqui em Belo Horizonte, no sentido de divulgar e de angariar assinaturas. Na verdade, a revista Ordem, na década de 20 e 30, aqui em Minas Gerais, ela chegou a ter mais de 300 assinantes. E esses 300 assinantes eram toda a intelectualidade mineira da época, especialmente a intelectualidade universitária. Tudo através da ação de Drummond e do Mário Casasanta. Isso que eu acho também fundamental, ou seja, ele não tinha essa convicção da fé, mas acreditava no debate, no discurso. Sim. E naquele momento o Santo Vital, realmente, ele engendrava o discurso intelectual brasileiro. Né? Sim, sim. Inclusive, um ano ele deixa de assinar e pede a assinatura e os números todos. Atrasados, né? Atrasados, exatamente. Você falava da conversão do Alceu. A revista Ordem acompanhou esse movimento também de conversão? Acompanhou. Porque a Ordem evoca, enfim, os valores mais conservadores no início do século XX. Exatamente. Acompanhou, então, a conversão dele a uma fé mais inserida? É muito interessante que no editorial do primeiro número da revista Ordem, o Jackson de Figueiredo diz o seguinte: a revista Ordem ela vai ser a porta-voz dos ideais do Concílio Vaticano I, que tinha ocorrido alguns 20 e poucos anos antes a fundação da revista Ordem. E a gente sabe que o Concílio Vaticano I, ele não modernizou a igreja, ele não modificou muitas coisas, como o Vaticano II fez décadas depois, né? E realmente, a revista Ordem ela havia como uma espécie de prêmio quando um intelectual, um escritor, uma pessoa importante, famosa, se convertia. E não só acompanhava, como dava notas, entrevistas, fotografias, né? Acompanhou muito mesmo, né? Especialmente a própria conversão do Alceu foi muito divulgada, especialmente porque depois o Alceu toma conta, vai presidir o próprio Santo Vital e a própria revista Ordem, né? Sim, sim. Como é que Alceu apresenta Drummond? O maior poeta brasileiro. Em todo momento, Alceu tem a plena convicção de que Drummond era o maior poeta que o Brasil já tinha tido até então. E ele dizia que o maior absurdo era o Drummond não ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura. Inclusive, ele, Alceu, tentou fazer a indicação do Drummond nos anos 70 para o Prêmio Nobel de Literatura, né? Só que na época, pelo fato dele, Alceu, ter muito problema com o governo militar, com o regime militar, o governo federal não deixou essa indicação, não deixou o Alceu, né, fazer toda a documentação que era necessário para enviar ao Comitê Central do Prêmio Nobel, né? Sim. Apenas porque ele, Alceu, seria quem iria escrever, né, esse laudo para apresentar o Drummond. Então, em todo momento, desde o primeiro livro do Drummond, Alguma Poesia, de 30, ele diz que Drummond é o grande nome da poesia brasileira. E como é que Drummond apresenta Alceu? O maior pensador brasileiro até então. Drummond, em nenhum momento, ele titubeia em pensar, em considerar Alceu como grande nome da intelectualidade brasileira, católico ou não. Ele dizia que Alceu era um dos poucos, se não o único, que sabia dialogar com todas as diferenças e todas as tendências, né? Sim, sim. Acho que é o que resume um ao outro, né? Sim. O livro publicado pela editora da UFMG, que você organizou, aqui você fala que a correspondência entre os dois pode ser dividida em 3 períodos. Sim. Quais seriam esses períodos? O primeiro período é quando inicia, 1929, vai até 1934. Né? São esses 5 anos que Drummond está entre Itabira e Belo Horizonte. Essa primeira fase é uma fase mais existencialista, mais filosófica, uma fase mais complicada da pessoa de Drummond, e isso se reflete na correspondência. A segunda fase é quando Drummond se muda para o Rio de Janeiro, ele vai assumir a chefia de gabinete do ministro Capanema. Então é uma segunda fase que vai de 34 a 45, com o fim do Estado Novo. São cartas muito burocráticas, são cartas institucionais. É o Drummond, assessor do ministro, discutindo com Alceu, então reitor da Universidade do Distrito Federal. Então são cartas muito realmente profissionais. E a terceira e última, que é mais longa, é de 45 até o fim da correspondência, que é em 82. Que aí já são 2 grandes amigos de décadas, né? E que vão acompanhar, digamos assim, o sucesso um do outro, através de publicações, de homenagens, né? De republicações. Então, assim, é a plenitude da amizade. Amizade no sentido mais forte que se possa imaginar. Né? Sim. É um trabalho muito rico que você fez, né? Não só da organização de todo esse material, mas também documentando, né? Colocando ali notas, rodapé. Informando nas notas de rodapé. Como é que você avalia esse seu trabalho? Olha, eu acho muito bom. Essa é a pergunta mais difícil de hoje. Eu acho ele muito importante, Flávio, porque o que acontece? Vai redimensionar os estudos literários no Brasil e até mesmo os estudos de história e, por que não dizer, os estudos da religião.
porque assim, esse diálogo entre fé e cultura eu acho fundamental nos dias de hoje, né? E principalmente porque apresenta um outro, na minha opinião, um outro Drummond. E apresenta também, do outro lado, a grande liderança intelectual do Alceu Ambrosio Lima, que foi realmente assim, o principal pensador católico leigo que nós tivemos até hoje, foi o único leigo representante do Brasil no Concílio Vaticano II, ajudou a criar a Pontifícia Comissão de Justiça e Paz do Vaticano, a pedido do próprio Papa Paulo VI. Então isso tudo eu acho que traz à tona, né, esses dois grandes nomes, né, o do intelectual e do poeta, né, é fundamental. E o que eu acho também mais importante, a carta, resgatar o texto carta, porque a carta virou um objeto museológico, né? Nesse universo tão tecnológico de hoje em dia. Então, o que é uma carta? Aí a gente vê o resgate desse material, eu acho fundamental até para essa geração de hoje em dia que tem o correio apenas para trazer contas para a gente pagar, né? Ou seja, o que outrora não era assim. A carta era um laboratório de ideias, um laboratório de pensamento. Eu quero agradecer muito pelo trabalho e pela experiência que você me proporcionou em conhecer a correspondência entre Drummond. Eu que fico grato. Muito rico. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber sobre as nossas atividades, acesse a nossa página em www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.